Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde estamos refletindo sobre os desígnios de Deus, enviando seus mensageiros celestes para nos informar acerca da verdadeira vida, da pátria do Espírito, do mundo espiritual, a origem de todos nós, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos. Estamos refletindo na introdução do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, realizando uma abordagem científica, está nos propondo reflexões sobre essa doutrina de vanguarda nascente, trazendo para nós as revelações dos valores do Espírito e auxiliando-nos a entender o Evangelho de Jesus. Acompanhe comigo, estamos na introdução desse livro que marca o início do surgimento da doutrina espírita. É a introdução número 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é de fato bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode ou menos por presunção, segundo certos indícios. Estamos aqui diante de um fato prático que requer todo cuidado, toda observação prolongada e que jamais nos permitamos a expormos 100% a confiança da ideia de que aquela comunicação veio realmente desta personalidade. É preciso observação, é preciso esse cuidado para que aos poucos possa-se chegar a uma conclusão e jamais aceitar 100% a verdade antes que tenhamos compreendido integralmente esse valor. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente-se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares. Lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Deste gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica, não raro, aterrado com as interpretações, revelações que lhe são feitas. Então, é uma forma de identidade, a comunhão, a experiência vivida entre nós enquanto temos a oportunidade de estabelecer contato durante a vilegiatura terrena, e aí nós conhecemos as intimidades, conhecemos os valores, conhecemos os trejeitos, as opiniões. Então, certas particularidades mais íntimas de convivência são reveladas nas comunicações de um parente desencarnado. Isto é uma forma de identidade. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Já reportamos essa qualificação de apoio da própria ciência humana usando a grafoscopia,
que é a ciência da escrita, que revela caracteres muito particulares e íntimos, de modo que nenhum de nós tem a mesma assinatura. Aliás, a assinatura é uma forma de identificação pessoal e intransferível. Podemos ser identificados cientificamente pela nossa assinatura. Tem se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas-se um obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionámo-la apenas como digno de nota. Então, apesar de ser um grande indício de identidade, não significa uma regra absoluta, porque pode haver imitação. Existem pessoas que imitam assinaturas uns dos outros. Então, também há um indício de que nós temos que nos dispor à observação, aguardar resultados para realizarmos comprovação. Isso é muito importante na prática da doutrina espírita. É, na verdade, um grande desafio para todos aqueles que se propõem a investigar, a conhecer e a buscar na comunicabilidade recursos de identidade. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal, quando ainda não estão completamente desmaterializados. É a expressão de que eles mesmos usam. Conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega a uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêem-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar circunstâncias ignoradas, ou quase desconhecidas de suas vidas, ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas e invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e o do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, um grande filósofo da Igreja Católica, que é componente da Falange Espírita de Verdade, tem várias comunicações no Evangelho, por exemplo, que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Se ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e ainda mais sem utilidade alguma. Então veja a importância da abordagem doutrinária, moral, que Allan Kardec está nos trazendo. É algo assim muito íntimo nosso, muito da nossa tendência, nós desejarmos saber o que aconteceu com o parente que desencarnou. É o médium iniciante desejar se comunicar com a pessoa que ama. Então isso é muito comum. E isso é muito fácil para nós estabelecermos esse tipo de conexão e sermos vítimas de engano. Então, mais importante do que saber como se encontra um parente, mais importante do que um fenômeno, mais importante do que essa necessidade de consolo, é a propriedade moral das consequências de uma comunicação. Então, às vezes, o desencarnado está há tanto tempo no mundo espiritual que não há indícios que possa comprovar, e nem sabermos se ele é realmente quem se trata. Mas pela obra de que ele é portador, na sua exposição, na sua proposta, as consequências morais, sem aquele constrangimento, sem educação pelo terror, sem ameaças,
sem mostrar ideias separatistas, mas uma mensagem que abranja a todos e todos possam ler e tirar bons frutos daquele conhecimento, está comprovada a identidade de um bom espírito, inicialmente na sua abordagem. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. E isso aqui é muito interessante, porque lá no Livro dos Médiuns, nós vamos estudar mais tarde, que existem as falanges de grupos de famílias de um espírito que já está mais avançado e que alguém que se identificou muito com ele e faz parte dessa família pode se apresentar representando o líder dessa família, o mais experiente, o mais devotado, o mais sábio, o que desenvolveu mais caráter de amor e de devoção ao bem. Ele pode instruir alguém que faça parte dessa família e esse alguém vir em seu nome se comunicar. É o que Allan Kardec está nos ensinando. Apresenta-se então com seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa afinal seja um espírito realmente ou não o de Fenelon, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala, como teria feito o próprio Fenelon. É um bom espírito, não passando muitas vezes de um meio que lança mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certos modos patentes. Então, às vezes o espírito superior não declina o nome, não escreve o seu nome, não se identifica, para nos ajudar a justamente nos atermos mais ao conteúdo da mensagem e às consequências morais que ela nos leva. Então, mais importante do que o nome do que foi escrito é o conteúdo moral da mensagem. E esse é o caminho que o aprendiz deve buscar ao dispor-se a compreender a doutrina espírita, valorizando o conteúdo doutrinário moral que ela tem para nos oferecer, mais do que os fenômenos, mais do que as projeções pessoais, mais do que os nossos interesses particulares. Então, são bem-aventurados os pobres em espírito, porque alcançarão o reino dos céus, ou seja, os humildes. Esse desenvolvimento da humildade, da receptividade dos nossos valores, nos conectam com mais facilidade à proposta moral do Cristo. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Então veja a seriedade da ciência espírita que Allan Kardec está nos trazendo. A necessidade de buscarmos um interesse sério de progresso, de vontade de desenvolvermos valores morais. As comunicações espirituais não são brincadeira. Nós precisamos realmente de seriedade, de receptividade, de muita experiência, de um grupo sério que se envolva com essa proposta. Não podemos nos dispor às comunicações de qualquer forma, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e por vezes muito prolongado, não sendo lícito provocarem-se os fatos. Tem-se de esperar que eles se apresentem por si mesmos. Eis a diferença da ciência espírita para a ciência humana. Frequentemente ocorrem por efeito circunstâncias em que não se pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento.
Então estamos todos diante de uma ciência nova, uma abordagem de perspectiva de horizontes valiosíssimos, aguardando os nossos estímulos, dos nossos interesses em buscar o entendimento dessa doutrina que exige de cada um de nós ocupação útil, seriedade, devoção, vontade de aprender, humildade na condição de aprendizes e buscando, sobretudo, os ensinamentos dos Espíritos mensageiros de Jesus para compreendermos o seu Evangelho. Então, você que se propõe a estudar, a denominar-se espírita, seguidor de Jesus, busque com reflexões, com frequência, uma abordagem constante na transformação pessoal do sentimento, do coração, dos valores de significados para mudarmos nossos hábitos e construirmos recursos favoráveis de conexão com o Pai Celestial. Então, você que está acompanhando os nossos vídeos aqui no canal do YouTube e também no canal do blog pessoal do Facebook, sob o nome Moisés, estamos divulgando nos grupos, na nossa timeline, para que mais pessoas possam alcançar essa estrutura inicial de abordagem do surgimento da doutrina espírita, muito importante na introdução do Livro dos Espíritos. Então faça sua inscrição, ative o sininho, faça seu comentário, mande sua sugestão, vamos conversar, faça sua pergunta. Se quiser utilizar o e-mail logicaesentimento@gmail.com, estaremos dispostos a realizarmos essa construção de entendimento juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.